Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alan Jones, técnico em segurança do trabalho e técnico em meio ambiente. Vocês que têm assistido os nossos vídeos e não se inscreveram ainda, convido a vocês a inscreverem no nosso canal para vocês receberem todos os nossos vídeos que colocamos aqui no canal com diversos assuntos relevantes à saúde e segurança do trabalho de forma objetiva. Pessoal, nesse vídeo aqui hoje eu vou falar um pouquinho de forma objetiva e passo a passo de doença profissional e doenças do trabalho. Vou especificar aqui cada uma, né? De acordo aí, porque tem diferença. Muitas das vezes as pessoas confundem as doenças ocupacionais aí. Existem as doenças profissional e doença do trabalho, ok? Então vamos lá, passo a passo. O ambiente de trabalho é o local onde as pessoas passam grande parte do seu dia. Pode se tornar um dos grandes agravantes para a sua integridade física e psíquica. Por um lado, os trabalhadores convivem com os altos níveis de estresse no dia a dia, muitas das vezes com condições inadequadas para a realização de determinadas atividades ou a falta de treinamentos e de proteção de equipamento individual, causando doenças ocupacionais. Embora as normas é bastante exigente quanto à saúde e segurança do trabalho, os casos de doenças ocupacionais com ou sem afastamento ainda é bastante elevada. Isso desperta a necessidade de serem adotadas práticas de prevenção e combate aos principais fatores de riscos que possam afetar a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Doenças ocupacionais estão relacionadas às atividades laborativas na execução das atividades no dia a dia de trabalho. São aquelas associadas ao ofício do trabalho e às condições de trabalho nas quais ele está inserido. Doença profissional são aquelas adquiridas ou desencadeadas em relação ao trabalho específico a uma determinada atividade e que conste pelo Ministério da Previdência Social. Já as doenças do trabalho não é especificada de uma determinada atividade ou função, ainda que não exclusivamente nas atividades desenvolvidas pelo sujeito relacionando-se diretamente com suas atividades laborativas em razão. Lei 8.213 de 91, doença ocupacional. Algumas doenças das principais doenças ocupacionais, suas causas é a forma de prevenir-se cada uma delas. LER, lesão por esforço repetitivo. LER, doença ocupacional. Talvez a primeira delas que venha à mente seja a LER, causada pelas atividades repetitivas de movimentos constantes. Ela reduz a capacidade do indivíduo para o trabalho, podendo agravar sua saúde, causando até invalidez. Classificação das doenças ocupacionais. Está inserida no grupo das chamadas doenças do trabalho, pois, embora se relacione diretamente com a função desenvolvidas pelos trabalhadores, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, em qualquer ramo, mesmo que não seja empregado. Em razão de sua lenta progressão, muitas vezes ela passa despercebida, só sendo notada quando em estágio avançado. Para prevenir-se, o ideal é fazer pausa para descanso durante a atividade. DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Muitas das vezes, na mesma categoria da LER, os DORT são caracterizados pela contínua postura inadequada, causando por dor crônica que, se não tratada, tem a tendência de se agravar ao longo do tempo, causando a invalidez do trabalhador. DORT pode ocorrer em qualquer função desenvolvida, mesmo não relacionada ao trabalho, sendo caracterizada pelas condições inadequadas em que a função laboral é executada. A legislação sobre a medicina e segurança do trabalho no Brasil. Cuidar da saúde dos empregados traz um alto ganho para a economia, tanto governamentais para os empregadores da relação trabalhista, tanto empregados para colaboradores
a sua integridade física e psíquica, reflete no seu bem-estar e na sua capacidade para o trabalho, o que, além de beneficiá-lo, também trará ganhos para a empresa. Sentir-se bem disposto vai influir na produtividade do profissional e combater o absenteísmo no trabalho. Por isso, além de ser medida o zelo pelas condições em que o trabalho é desenvolvido, também é uma estratégia para as empresas que pretendem elevar seus resultados comerciais e reduzir custos. Asma ocupacional, causada por agentes tóxicos que causa alergia. A asma se caracteriza pela obstrução das vias respiratórias do trabalhador por poeira de substância como madeira, algodão, borracha, linho. É uma doença respiratória mais comum relacionada ao trabalho. A sua prevenção depende da utilização adequada dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Eficácia do tratamento. Quando a patologia já está instalada, depende do afastamento do trabalhador. Dermatose ocupacional. É uma doença do trabalho que se caracteriza por alterações na pele e na mucosa do trabalhador, pela exposição a determinados agentes nocivos à saúde durante a execução de suas atividades, como produtos químicos, a graxa, o óleo ou, por exemplo, podendo levar a algumas doenças, dermatite de contato, ulcerações, infecções e câncer. Prevenção. Depende da utilização contínua do equipamento de proteção individual EPIs. Perda auditiva. Pode ser caracterizada pela perda da sensibilidade auditiva em razão da intensa e prolongada exposição a ruídos. É uma doença do trabalho, desenvolvida por uso inadequado do EPI ou por falta. Embora possa se relacionar diretamente com o exercício da atividade profissional, não é típica de uma função específica, mas pode ser desencadeado por qualquer pessoa a médio e longo prazo, submetida às mesmas condições, independentemente de sua ocupação laboral. A maioria das doenças ocupacionais pode ser evitada se utilizar os equipamentos de proteção individual, EPIs, de forma correta, como protetores auriculares. Ruído elevado pode causar surdez e tornar irreversível. A asbestose é a formação de tecido cicatricial generalizada no pulmão causada pela inalação de poeiras de amianto. O asbestose provoca falta de ar e a redução da capacidade para os exercícios das atividades laborativas. O diagnóstico geralmente é feito com radiografia e tomografia computadorizadas. A asbestose pode ser evitada pela redução da exposição ao amianto utilizando o EPI. As doenças provocadas por inalação de amianto podem ser prevenidas através da minimização de poeiras de fibra de amianto no local de trabalho. Como as indústrias que utilizam amianto têm melhorado o controle da poeira? Menos pessoas desenvolvem asbestose atualmente. Normalmente, materiais que contêm amianto em uma casa são uma preocupação apenas se os materiais forem tiver de ser removidos ou se a casa for reformada, ocasião em que tais materiais devem ser removidos por profissionais treinados em técnicas de remoção segura utilizando os EPIs, equipamento de proteção individual. Antracose pulmonar, doença do trabalho, incidente em trabalhadores das carvoarias submetidos à inalação contínua de agentes causadores de lesões pulmonares. Embora seja comum nesse segmento profissional, ela não é exclusivamente dessa categoria de trabalhadores, podendo ocorrer
em qualquer pessoa moradora de grandes centros urbanos. O tratamento exige o afastamento do trabalhador do agente patógeno. Então são essas dicas hoje, pessoal, que a gente trouxe no nosso canal, onde falamos um pouquinho aí de doenças ocupacionais, né? Doenças profissionais e doença do trabalho. Espero que tenham gostado. Peço para vocês que não são inscritos, inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!